Graça e paz para os amados irmãos, todos estão escutando? Amém? Positivo. Amém. Eu louvo a Deus por esse momento e uma honra, né? Porque, de qualquer maneira, grande é assim a honra de proclamar, de falar sobre a palavra de Deus, né? Que é viva, a palavra que ela nunca morre em nossas vidas. E eu agradeço muito por esse momento. Eu tenho me inquietado muito essa semana sobre uma palavra e eu não sabia em que situação eu iria trazer para a igreja ou para os irmãos. E hoje Samuel me fez esse convite. É uma honra para mim. Vamos ler em Mateus 28, do verso 1 ao 5, para meditarmos um pouco sobre o que a Bíblia diz para nós, o que o Espírito Santo diz para a sua igreja. Amém? Que diz assim: depois do sábado, tendo começado o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que sobreveio um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu do céu e, chegando ao sepulcro, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. Sua aparência era como um relâmpago, e suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos. O anjo disse às mulheres: não tenha medo, sei que vocês estão procurando Jesus, que foi crucificado. 6. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito, venha ver o lugar onde ele jazia. É uma passagem muito abençoada para nós cristãos hoje, para nós intitulados como a Igreja do Senhor. É uma palavra que todos os dias de nossa vida, quando a gente está meio cabisbaixo, ou está sofrendo perseguições, ou está sofrendo aquilo, a gente lembra logo de quem? Jesus sofreu tanto por mim, e por que eu não consigo ficar ou nessa parada, nessa empreitada, nesse trabalho, nessa obra? Então, me dá aquela força. Quando a gente lembra da cruz, toda vez que a gente lembra da cruz, a gente diz assim: não, eu consigo, porque o Espírito Santo, esse está comigo, porque foi Jesus que prometeu que ele estaria comigo, foi Jesus. E é nessa visão da promessa que Jesus tinha dito que eu li essa passagem de Mateus 28 sobre a ressurreição de Cristo, que foi uma promessa de Deus, que fez para o seu Filho, que foi Cristo que deu, que fez para nossas vidas. Foi uma promessa dizendo que ele iria morrer, mas também ia ressuscitar. E o crente é movido por promessas. Se você prestar bem atenção, o fé está diretamente ligado às promessas, que é a esperança de algo a acontecer, não de ruim, mas sempre de bom para o crente, para o nascido de novo. E eu comecei a meditar nessa passagem e comecei a lembrar, no Velho Testamento fala sobre a promessa que viria o Messias, a promessa que viria o Salvador, o Redentor, a promessa que viria o Rei, e tanto prova que o judeu se apegou a essa promessa. Eu estou falando, não foi de um judeu cristão, mas de todos os judeus. Se você prestar atenção do Velho Testamento, como a gente já tinha participado, eu não sei se Jobson vai e Rafael vai lembrar, logo no início do nosso curso lá no STEC, e falou sobre, sempre na parte dos zelotes, dos fariseus, dos publicanos, tem outro que eu até me esqueci agora. Então, quando terminou ali o Velho Testamento e passou 400 anos para alguma coisa acontecer, esse grupo se dividiu e foi aí que surgiu os zelotes, fariseus, etc., mas todos esperando um rei, por uma promessa que foi dita no passado pelo profeta messiânico, que a gente bem conhece, que é Isaías, um deles. E ele falou sobre o Messias. E o Messias chegou. O Messias chegou
Jesus chegou, eles não identificaram que era o Messias, esses, mas aqueles que tiveram fé, e tanto João Batista, que antes dele já estava dizendo que ele viria. Então ele chegou naquela época e ele começou a fazer uma coisa extraordinária, além das coisas que ele fazia, que era curar, multiplicar os peixes, abençoar o povo, salvar o povo, que é muito importante para a nossa vida, mas ele fez muita promessa. Ele falou de muita promessa. E uma das coisas que me faz lembrar é em João 14, versículo de 1 a 3, que não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, teria dito. Aí ele fez essa promessa, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Então, só nesse versículo temos, e ainda tem mais outra, para que onde eu estiver, estejais vós também. É uma promessa de um Deus Todo-Poderoso, que uma palavra sequer que ele falou nunca vai cair por terra. Porque quem prometeu foi o Rei dos Reis. Foi o Deus Todo-Poderoso que estava entre os homens e prometeu que ia preparar lugar, que viria outra vez e levaria para ele mesmo, e onde ele estivesse, a gente, eu e você, estaria com ele. Era uma promessa. E eu vou até repetir, e essa promessa não caiu. Continua viva como sempre. Porque quem disse não foi qualquer pastor por aí, ou qualquer discípulo daquele tempo, não, mas quem disse foi o próprio Deus. Jesus disse. Então foi uma promessa dele, assim como foi dita a promessa no passado, antes dele chegar, se cumpriu em Cristo, e ele agora está fazendo promessa para o futuro, para a esperança do nosso coração. Jesus foi para o céu, onde está a destra de Deus, e colocou o Espírito Santo nos corações de todos que nele creem. Que isso também foi uma promessa do nosso Jesus. E eu, que é em João 14, 16, e eu rogarei ao Pai, e vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. Outra promessa de Jesus. Ele encheu os nossos corações até os dias de hoje, da sua igreja, que somos nós. Que começou a igreja de Cristo ali. Que somos nós, a igreja. Ele encheu o nosso coração até o dia de hoje de esperança. Não a esperança morta. Não a esperança jogando sorte. Não, eu vou por aqui e vou ver se dá certo ser crente. Não, eu vou por aqui porque fulano de tal deu certo ser crente, ser evangélico, ser cristão, deu certo com ele. Eu vou ver se também dá certo comigo. Mas aos verdadeiros adoradores, aqueles que encheu seu coração de esperança e de fé em Cristo, nas promessas que ele estava fazendo para o seu povo, para a sua igreja. A primeira vez, Jesus veio para perdoar os pecados dos que creram. A segunda vez virá para salvar os cristãos que estavam na sua vinda. Assim também Cristo ofereceu uma vez para tirar os pecados de muito. Aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que esperam para a salvação. Isso é Hebreus 9, 29. Isso é uma promessa que foi de Cristo, para tirar os pecados de muitos e aparecer a segunda vez. Então, mais uma promessa que foi relatada em Hebreus, que eu queria que nessa noite a gente lembrasse das promessas que Jesus fez, que elas estão mais do que vivas em nossas vidas. Elas estão mais do que viva e até latente em nossas vidas. Ela que nos move hoje de estar aqui em pé e dizer assim, eu sei, assim como Jó disse, eu sei que meu Redentor vive. E ele voltará. Essa grande promessa de Jesus, da sua volta. Tem outra promessa que eu vou também relatar, que está em João 5, 28 e 29. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz,
E os que fizeram bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram mal para a ressurreição da condenação. Interessante que a promessa é válida para todos os seres vivos. Tanto a promessa de bonança, de fé, uma promessa de estar com ele, também uma promessa dele, que também ele não pode voltar vazia. Para aqueles que não estiverem com ele, serão condenados. Era uma promessa de Cristo em relação ao que ele tinha dito. E disse-lhe Jesus, em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Lucas 23, 43, muito conhecido, que fez a promessa ao ladrão. E ele cumpriu. E eu vou só relatar a última, foi quando fechar o tempo da graça, os que morreram em Cristo ressuscitarão, e os que estiverem vivos em comunhão com Cristo serão arrebatados, se reunindo todos com Cristo nos ares em corpos imortais. Está em 1 Tessalonicenses 4, 16, 17, 1 Coríntios 15, 51 e 53. Vamos lá. Eu falei sobre promessa, eu falei sobre o que Jesus disse, mas não foi fácil, amados. Aqueles que esqueceram das promessas. Porque quando Jesus estava falando e prometendo, ele estava enchendo o coração naquele tempo. De fé, de coragem, de ousadia. Eles estavam enchendo o seu coração porque Cristo estava ali no meio dele. Estava ali próximo deles. Mas quando Cristo foi pego, né, que ele foi entregue, Deus que entregou Cristo, bem sabe disso. Quem que matou Cristo? Se a gente for perguntar aos teólogos aqui, a gente tem a resposta, né? Foi o próprio Pai. Mas ele foi entregue aos pecadores para remir seus próprios pecados. Ele sofreu, ele foi humilhado, ele foi crucificado, foi esbofeteado, foi... Imagina só, eu não estou aqui falando sobre alegorizar o texto, mas imagina só, aqueles discípulos, aqueles servos, aqueles ouvintes, aqueles primeiros cristãos, olhando o Rei dos Reis, aquele que tinha prometido sendo morto. E muitos deles, com certeza, assim como Pedro, esqueceu da promessa. Esqueceu o que Cristo tinha dito. Aquele outra coisa que quando Cristo estava do lado de um rio e disse assim, ó, eu vou me encontrar com vocês lá do outro lado. Então, ele disse que ia se encontrar do outro lado. Então, aconteceu tempestade, o outro faltou fé, o discípulo faltou fé e tudo mais, mas ele disse que ia se encontrar de todo jeito. Então, a gente lembrar o que Cristo, que a palavra nos diz, o que Cristo disse para nós. Quando a dificuldade bate, a gente muitas vezes não lembra sobre o que a Bíblia diz a respeito desta caminhada, dessa peleja que eu estou nessa caminhada, dessa prova que eu estou passando. A gente às vezes nem lembra. Às vezes já vai com aquele sentimento de derrota e se ajoelhar dizendo assim, pronto, está tudo acabado. E às vezes até procura outra solução e esquece o que Cristo disse na sua palavra. E aqueles discípulos, aqueles servos, aqueles abençoados que estavam, aqueles cristãos que estavam ali, vendo Cristo crucificado, e com certeza quando viu morrer, ele disse, e agora? O que seremos de nós? Aquele que prometeu, aquele que disse que seria o rei dos reis, né? Que tinha um reino para nós, aquele que disse que tinha... Ele morreu. Ele morreu. Aí eu vou lembrar da promessa que ele disse aos discípulos. Ele disse, eu vou morrer, eu vou ser crucificado, mas ao terceiro dia eu vou ressurgir, eu vou ressuscitar. O próprio Deus fala, eu vou ressuscitar. Eles esqueceram dessa parte. Ele disse, e agora? O nosso rei, aquele que prometeu,
Aquele abençoado, cadê? Morreu. E alguns até esperaram pelo terceiro dia. Eu não vejo nenhum relato, até estava procurando, mas todos, mas iam visitar o sepulcro. Mas quando eu ia visitar o sepulcro, ele foi no coração, se você prestar atenção no versículo, ele não foi no coração de dizer assim, eu vou visitar o sepulcro porque eu sei que Jesus vai estar vivo. Não, foi visitar o morto. Não foi visitar o Cristo que disse que ia ressurgir, que ia ressuscitar. E a palavra, amados, ela é viva, como eu estava falando. O verbo que está escrito nessa palavra é viva para nossas vidas. E aquilo que está escrito é porque Deus permitiu que fosse escrito, e o que Cristo está dizendo ali é para mim e para você nos dias de hoje. Independente da situação, independente da circunstância, mas Cristo falou naquele tempo e que está escrito até os dias de hoje, que Ele está conosco, que Ele é que vai tirar eu e você de qualquer situação, e mesmo se não tirar, mesmo assim, ainda sou mais do que vitorioso em Cristo Jesus. Porque eu já estou salvo com Cristo. Porque Ele me prometeu que ia me salvar, e Ele fez isso por nós. Que é essa promessa que Ele nos fez. E quando chegou ali no sepulcro, viu que não tinha mais vazio. Ressuscitou. Aquele que muitos dizem acabou, mas ele ressuscitou. E hoje o cristianismo, a igreja do Senhor, ela só tem esse know-how todo, só tem essa credibilidade toda, é porque Cristo, está vivo. Não porque ele ressuscitou só, mas porque ele está vivo. Se você prestar atenção, todos os outros que ele dizem que são Deus ou qualquer outra coisa, até esse profeta do Islã e etc., que eu não gosto nem de falar o nome desse profeta, mas todos eles estão mortos. Mas é o único. Ele prometeu. E disse que ia trazer o Consolador, disse que ia salvar o seu povo, disse que ia perdoar os pecados, disse todas as coisas. É ele mesmo. E ele está vivo. Porque ele ressurgiu, que ele ressuscitou ao terceiro dia. E até hoje, esperamos, na promessa que ele fez, que ia voltar. E é nesse coração que eu e o seu coração deve estar sempre amarrados. Eu sei que a gente tem os nossos afazeres, Robson é casado, a gente tem nossas preocupações, nós temos nossos filhos, a gente fica com aquela preocupação, aquela coisa, mas o nosso coração tem que estar envolvido, tão somente com a palavra que Cristo nos falou, que iria voltar. Que o mesmo que prometeu, o mesmo que os profetas, que era a própria boca de Deus falando, dizendo que viria o Messias, e ele veio, e o próprio Messias disse que iria voltar, ele vai voltar. Eu vou dizer até o dia, eu não sei. Porque ele disse assim, nem eu sei, só o Pai. Ele irá voltar. Algumas pessoas dizem que o tempo já mostra as circunstâncias, o humor de guerra, a peste. Eu não quero saber. Eu posso até dar sangue pela canela. Mas Cristo vai voltar. E o meu coração, temos que estar sempre, Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Se até eu vou usar uma linguagem aqui bem rasteira, e vocês vão começar a rir, que é pentecostal, eu não sei se eu vou estar pronto naquele dia. Mas Cristo até isso nos garantiu. Disse, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Aquele que crê em mim, ele já está salvo. Ou seja, eu não quero saber o dia que Jesus vai voltar. Eu só quero saber que ele vai voltar e vai buscar a sua igreja. E essa promessa que o meu coração, que o seu coração temos que estar envolvido.
O mesmo Jesus disse que ia ressurgir ao terceiro dia. É o mesmo Jesus que disse que ia voltar e buscar a sua igreja. Se trabalharmos e lutarmos, é porque temos colocado a nossa esperança no Deus vivo, o Salvador de todos os homens, especialmente dos que creem. Está em 1 Timóteo 4,10. A nossa esperança, amados, está no Deus vivo. O Deus que criou todas as coisas, que rege todas as coisas. A esse que nos prometeu que estaria conosco o Consolador. É esse que nos prometeu independentes. Ele até permite o diabo querer tentar invadir a nossa família, até a nossa casa, levar os furtados, mas ele não pode. Nada, o diabo nunca pode levar a nossa alma. Porque o Deus que nos prometeu disse que nós estaremos com ele no paraíso. Amém? E é a promessa que Cristo nos deu, que venha fortalecer nossos corações todos os dias até a sua vinda. Se partirmos antes, amém, estamos com ele. Se quando ele chegar, amém, nós estamos com ele. O bom da promessa, porque quem fez a promessa tem a capacidade de cumprir. Ele que fez a promessa, ele tem a capacidade, ele tem o poder todo em suas mãos para cumprir toda a promessa que ele fez. Amém? Que venha, o pessoal me chamando ali, os clientes me chamando agora ali, eu prestei atenção na tela, mas que venha morar em nosso coração a esperança cada vez mais em Cristo e na sua palavra, que ele disse ao seu respeito. E essa oportunidade, eu agradeço os irmãos, eu sei que eu terminei um pouco antes, mas eu agradeço essa rica oportunidade de falar para vocês que o meu coração está esperando em Cristo. O que eu mais almejo para meus filhos não é que ele tenha um bom emprego ou um bom trabalho, mas que eles sejam fiéis ao Senhor e tenha a esperança sempre em Deus. Porque é o único que pode fechar ou abrir as portas. É o único que pode jorrar fonte onde tem. E se ele prometeu, como a gente diz no meio pentecostal, se muda a gente, se troca a gente, morre gente, envivece gente, mas a palavra é cumprida de Deus. E agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém?